Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Emagrecer. Eu sou Renan Pode Silva, analista corporal e comportamental, e eu ajudo mulheres que têm dificuldades em emagrecer e manter o seu peso a conseguir sair do efeito sanfona e alcançar o emagrecimento definitivo em 21 dias. Por isso, se você se interessa por esse tipo de assunto e é a primeira vez que você está aqui em contato com Emagrecer, já clique aí no botão para se inscrever e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. No tema de hoje, você vai entender como o problema dos outros pode impedir o seu emagrecimento definitivo. E aí, vamos começar? Bom, antes de efetivamente eu te mostrar como o problema dos outros pode impedir o seu processo de emagrecimento definitivo, vamos contextualizar este tema. Um dos maiores inimigos do emagrecimento definitivo é o tão temido efeito sanfona. O efeito sanfona é aquele processo cíclico onde há um emagrecimento e em um curto período de tempo há um reganho de peso. E normalmente esse reganho de peso ele é inclusive maior do que o peso que estava inicialmente no início do processo. Então, ao longo do tempo, as pessoas costumam buscar várias estratégias e vários métodos para emagrecer, consegue até um resultado a curto ou médio prazo, mas esse resultado ele não se prolonga, ele não se sustenta a longo prazo, fazendo com que essa pessoa acaba se desmotivando um pouco e retorna todo o peso novamente. E esse peso normalmente é maior do que a primeira vez. Ela vai lá, busca uma segunda alternativa e o ciclo se repete. Então, o famoso e tão temido efeito sanfona é um dos grandes vilões aí do processo de emagrecimento definitivo, já que dentro do processo de emagrecimento definitivo, a ideia é você não ter reganho de peso. Existem várias causas que podem estar aí relacionadas ao processo do efeito sanfona, esse processo cíclico de reganho de peso. Mas uma das causas que é extremamente importante mencionar e que poucos profissionais da saúde ou poucas pessoas acabam divulgando é justamente a questão emocional. É o lado emocional desse processo. E quando eu falo o lado emocional desse processo, eu não estou lidando com o lado emocional como uma consequência do emagrecimento, como, por exemplo, aumento de autoestima, a melhora da autoimagem, né? a motivação, todas as consequências emocionais positivas que acabam se instaurando na pessoa, evidentemente, depois que ela passa por processo de emagrecimento. O que eu quero trazer aqui para você é justamente uma causa que impede o emagrecimento definitivo. Poucos olham a saúde mental, a saúde emocional, como uma possível causa de impedimento do emagrecimento, uma possível causa de dificuldades no processo de emagrecimento. Aqui no canal eu trago bastante conteúdo sobre esse assunto. Eu, como analista corporal e comportamental, tenho uma ferramenta, a ferramenta da análise corporal, que é possível entender, através do formato do corpo, como a mente funciona. E, além disso, além de entender como a mente funciona, existe, dentro desse universo do desenvolvimento humano, existe uma dinâmica onde a mente atribui ao excesso de peso uma função de sobrevivência. E quando ele atribui ao excesso de peso uma função de sobrevivência, perder peso não é tão interessante, não é uma opção interessante para a sobrevivência daquela pessoa. Por isso, ela tenta várias estratégias para poder emagrecer, mas a capa de gordura, ela literalmente é uma armadura no caso daquela pessoa. Então, perder essa armadura não é tão interessante do ponto de vista de sobrevivência. Então, em muitos casos, a dificuldade da perda de peso tem essas raízes de que o excesso de peso tem uma função de sobrevivência, associada a 3 necessidades básicas: proteção, destaque e força. Por esse motivo, essas raízes emocionais, elas podem estar por trás dessa dificuldade de sair do efeito sanfona. Por isso, é tão importante e tão relevante para um processo de emagrecimento definitivo a gente abordar este assunto. Tendo esse contexto de que a mente ela pode atribuir ao excesso de peso uma função de sobrevivência, por isso acaba caindo inclusive no efeito sanfona, vamos entender como o problema dos outros pode estar relacionado com esse processo. Lembra que eu mencionei agora há pouco 3 necessidades básicas: proteção, destaque e força. E a necessidade de
força, quando a mente entende que o excesso de peso, o aumento corporal, né, o aumento do volume corporal é interessante para demonstrar força para o seu ambiente, logo, perder peso, diminuir o volume corporal, não é interessante para aquele indivíduo, para que ele não mostre fraqueza para aquele ambiente. E qual é a dinâmica que isso pode ocorrer? É justamente quando existir aquela pessoa, talvez você conheça, talvez possa estar até acontecendo com você, aquela pessoa, sabe, que busca sempre pegar a dor dos outros. É aquela pessoa que é disposta a resolver o problema de todo mundo. Literalmente carrega o problema dos outros nas costas. Carrega o problema das pessoas que ama, que estão ao seu redor, nas costas, fazendo com que haja um acúmulo de problemas, por assim dizer, nas costas daquela pessoa. Muitas vezes esse cenário, ele é, digamos, oculto pelos argumentos: ah, mas eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer pelo outro, eu gosto, poxa, fulano ou fulana está passando por um processo delicado, eu quero ajudar aquela pessoa. Só que normalmente essa ajuda não é criar uma oportunidade para aquela pessoa, ela em si, com o seu potencial, conseguir sair daquele problema. Normalmente é pegar o problema com a mão e colocar nas costas e tentar, assim, achar que está ajudando aquela pessoa. A grande consequência disso, desse heroísmo, por assim dizer, é um acúmulo enorme de problemas nas suas costas. E conforme você vai acumulando, né, esses problemas nas costas, você precisa aumentar o volume corporal para demonstrar força, para demonstrar que você é forte, que você dá conta do recado. Então a mente olha para essa dinâmica e percebe o seguinte: olha só. Bom, a posição que eu estou aqui é uma posição estratégica do ponto de vista a lidar com esses problemas. Enquanto eu estiver lidando com esses problemas, enquanto eu estiver dando conta desses problemas, as pessoas ficarão perto de mim. Eu não ficarei sozinha, não serei abandonada e nem quero abandonar ninguém. Então olha só como é profundo essa história, né? Muitas vezes a pessoa que ela olha o problema dos outros e ela quer resolver aquele problema porque de alguma maneira ela se sentiu abandonada em algum momento ou ela sentiu que ela decepcionou alguém em algum momento e para não decepcionar mais aquela pessoa ou não decepcionar as pessoas ao seu redor, ela acaba querendo, fazendo tudo por elas para que ela sempre seja vista como alguém que dá conta e ela não sinta novamente aquela sensação de que decepcionou alguém ou que abandonou alguém. Então, existe um perfil de pessoas que tende a cair nessa dinâmica, a cair nesse processo de se doar muito mais do que deveria e pegando as dores, os problemas dos outros e colocando nas costas. Quando isso ocorre, então, só retornando para entender como a mente enxerga esse processo, uma das coisas que é muito importante para qualquer indivíduo é manter as relações que ele julga serem importantes. Então, se para manter as relações que ele julga serem importantes é preciso se doar além do necessário, é preciso literalmente pegar a dor, os problemas das pessoas que estão ao seu redor, a mente entende que essa ação, que essa atitude é algo importante para a sobrevivência naquele meio onde você está. Então a mente ela busca duas coisas. Ela busca sobreviver no ambiente onde você está inserido e busca manter as relações que você julga serem importantes. Então, se você literalmente tem que ser a super mulher guerreira que coloca tudo nas costas e dá conta de todos os problemas e controla todas as coisas, todos os elementos, todos os detalhes do seu redor, das pessoas, sabe de tudo e dá conta de tudo. Aí você precisa ter um corpo maior, precisa ter umas costas mais largas e isso vai fazer com que sua mente entenda que o excesso de peso é algo importante dentro dessa dinâmica. Então olha só que profundo, né? O problema dos outros pode estar aí impedindo o seu processo de emagrecimento definitivo, já que diminuir o volume corporal não vai ser interessante dentro desse cenário, percebe? Porque se você diminui o volume corporal, você demonstra tanto para si, para o seu inconsciente, quanto para as pessoas, quanto para o seu ambiente, que você é mais frágil, que você não dá conta e você não quer parecer dessa forma. Quando eu falo você, eu estou falando de forma inconsciente, tá? O seu inconsciente não quer parecer frágil.
porque se parecer frágil, as pessoas podem parar de contar com você, ou elas podem ter uma sensação de que você não quer fazer nada, que você está abandonando, que você não quer, enfim, ajudá-la de alguma forma. Aí dentro de você começa todo aquele ciclo de você achar que está decepcionando alguém, ou abandonando alguém, enfim. Então, por isso que é interessante e é importante a gente falar da parte emocional no processo de emagrecimento, que poucas pessoas conhecem esse lado de forma mais profunda. No caso da análise corporal, é possível, através de uma ferramenta chamada Mapa dos Caracteres, a gente entender essas dinâmicas, porque existem 5 perfis no nosso corpo. Inclusive aqui no canal eu já falei um pouco sobre esses perfis, sobre os traços de caráter, né? São 5 traços de caráter, eles são formados lá no período da primeira infância. E é nesse período da primeira infância que ocorrem algumas situações que são registradas no formato de trauma, numa área específica do cérebro, o sistema límbico. E cada um desses 5 traços de caráter, eles possuem uma tendência a se associar a uma ou mais funções de excesso de peso naquelas 3 que eu mencionei, ou proteção, ou destaque, ou força. Normalmente as pessoas que têm o perfil de querer lidar sempre com o problema dos outros, que têm um perfil de querer sempre controlar tudo aquilo que está ao seu redor, está sempre associado ali normalmente à questão da força, porque precisa ser forte para poder dar conta do recado, né? Precisa ser forte para dar conta de tudo aquilo. Bom, se você conhece alguém assim, ou até mesmo você passa por esse processo, eu quero te deixar aqui uma mensagem muito importante. Eu sei que você pode achar que está decepcionando alguém, que você está abandonando alguém, provavelmente você passou por isso, provavelmente você possa ter sido abandonado em algum momento, ou possa ter se decepcionado com alguém que, poxa, você precisava de uma ajuda e ninguém estava ali para te ajudar, logo você não quer que ninguém fique sem ajuda, mas o que eu estou trazendo aqui não é você ajudar ninguém, não é você se doar de alguma forma. Entretanto, é importante que você escolha. Escolha e você pode fazer isso. Você merece fazer isso, inclusive. Você pode escolher o peso que você quer carregar. Você pode escolher aquilo que vai nas suas costas. Você pode e deve escolher tudo aquilo que você vai resolver, já que é importante a sua própria integridade. É importante a sua integridade além da integridade do outro. É importante você se priorizar. E se priorizar não é um ato de egoísmo, é um ato de amor, é um ato de amor próprio. E através deste caminho você consegue seus resultados. Inclusive, você consegue chegar no emagrecimento definitivo. Você consegue atingir esse resultado. Você tem esse potencial. Mas para que isso ocorra, a sua mente ela precisa entender que essa função de força, de dar conta de todos os problemas que estão ao seu redor, deve ser transferida para uma outra coisa. Uma forma de você se livrar disso é você transferir então essa função do excesso de peso. E para que a sua mente entenda que o seu excesso de peso não tem mais essa função, é necessário você fazer uma escolha. É necessário você saber escolher aquilo que você carrega e ficar com a mente tranquila que você não está abandonando ninguém, você não está decepcionando ninguém, você não precisa ser lixo emocional das pessoas, as pessoas ali falando contigo e você sempre ouvindo. Eu sei que muitas vezes a pessoa não tem ninguém para falar, mas você deve lembrar que você é prioridade na sua vida. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, ok? Bom, se você gostou desse conteúdo, clica aí em gostei. Se você conhece alguém que gosta de dar conta, que precisa dar conta de todos os problemas, de todos aqueles que estão ao seu redor, compartilha esse vídeo com essa pessoa, com essa amiga. Às vezes você conhece alguém que passa por esse processo. Quem sabe esse vídeo pode abrir um pouco a cabecinha dessa pessoa e, consequentemente, trazer bons resultados para o processo de emagrecimento, que é o grande objetivo aqui do Emagrecer. Eu desejo a você um ótimo ano, que esse próximo ano ele seja próspero, abundante e que você tenha um recomeço, que você efetivamente entenda o significado da expressão amor próprio, que você de fato possa ter sucesso em tudo aquilo que você deseja e principalmente no seu processo de emagrecimento nesse ano que se inicia de 2024. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima oportunidade.